Olha, eu fico abismada com a quantidade de merda que algumas pessoas conseguem falar. Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo no qual eu falava um pouquinho sobre quais são os perigos que estão se apresentando para a comunidade LGBT, principalmente os gays aqui de São Paulo, quando se trata da utilização de aplicativos de relacionamento, né? Como por exemplo o Grindr, o Scruff e por aí vai, temos um monte deles. E acontece que esse vídeo meio que deu uma, bem entre aspas, bombada. E algumas pessoas vieram fazer os seus comentários, não necessariamente sobre o meu vídeo, mas sobre o tema em si. E tem tanta baboseira, tem gente falando tanta besteira, é uma palhaçada tão grande que eu resolvi me vestir a caráter para comentar esses comentários. E é algo importante de todo mundo ver, é quase uma continuação daquele vídeo. Vem comigo que a gente vai comentar. Oi Brasil, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, lúdica, completamente. Ai menina, que saudade que eu tava de vir aqui e principalmente assim, mais montadinha, mais drag queen mesmo, né? Pra poder fazer mais um conteúdinho pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero muito trazer meio que umas respostas para alguns comentários que foram feitos no meu último vídeo aqui do canal, no qual eu falo um pouquinho sobre quais são os perigos de se utilizar aplicativos de relacionamento gay aqui em São Paulo, visto que nós estamos vendo aí uma crescente na violência que sempre existiu, mas que parece estar aumentando, né? E que muitos grupos ou indivíduos aí preconceituosos têm inclusive utilizado desses meios para poder nos agredir, nos atacar. E teve até bastante gente que eu nem sei se é LGBT vindo comentar, e a galera falou uma porção de besteira. Olha, foi difícil de ler os comentários. Tão difícil que eu falei, eu quero responder. Eu quero poder ver se a gente traz a luz para essas pessoas, né? E a gente aproveita, inclusive, para discutir um pouquinho mais sobre o assunto. É verdade. Uma das coisas que eu mais gostei foi que parece que a comunidade realmente criou ali nos comentários, como eu gostaria que acontecesse quando eu produzi o vídeo, um local com informações importantes. Muitas pessoas, inclusive, fizeram relatos de já terem sofrido golpes ou de conhecerem pessoas que sofreram golpes ao utilizar esses aplicativos. Fora alguns outros que surgiram até mesmo em saunas ou bares e baladas, festas, né, no geral, e que é algo preocupante, né, imaginar que num núcleo tão pequeno de pessoas que se comunicou comigo sobre esse vídeo, a gente já tem tantos casos de golpes, de assaltos, de agressões. E obviamente, isso não é nada positivo quando a gente fala sobre saúde e bem-estar, principalmente da comunidade LGBTQIAPN+. E eu não vou ficar enrolando não, tá? Eu já quero ler aqui pra vocês alguns comentários e falar algumas coisas que eu tenho pra falar sobre esses comentários, pra gente poder ampliar essa discussão que eu tô achando muito importante. E já que tá engatando aqui, vamos falar sobre. Mas antes disso, se você não faz ideia, né, caiu nesse vídeo primeiro, nem sabe, que confusão é essa? Mas as pessoas estão falando de um vídeo, que vídeo é esse? Ele tá no link aqui da descrição deste vídeo e também eu vou deixar no finalzinho para quem quiser assistir. Eu indico que vocês vejam primeiro aquele para depois ver esse aqui, que é quase um vídeo resposta, digamos assim. Tá bom. Eu vou ler aqui o primeiro comentário que eu selecionei. Ele não é necessariamente falando nenhuma besteira, né, assim, né, mas dando um relato aqui que eu achei legal, achei importante de trazer pra vocês. Eu não vou identificar as pessoas, tá, mas os comentários estão lá pra quem quiser ver. Assim que esse app surgiu, eu criei um perfil lá por curiosidade, na esperança de ter algum date interessante. Mas depois que eu vi a baixaria que é, deletei pra nunca mais. É tanta gente sinistra lá, sem paciência pra nada. Muitos sequer querem responder mais de 2 perguntas sobre o pretexto de não quererem perder tempo. E o meu conselho para os que mantêm perfil ali é, seja em Grindr ou em qualquer outro app de pegação ou de encontros, tomem cuidado. Se estiverem conversando com um cara querendo saber mais sobre a vida dele e ele te responder com agressividade ou demonstrando algum incômodo em falar sobre ele, desconfiem. Não vale a pena perder a vida por causa de 5 minutos de prazer. Soube que em países de religiões radicais, como por exemplo Marrocos, Turquia, Irã, muitas das vezes policiais se infiltram para marcar encontros com gays para prenderem e torturá-los. E aqui mesmo no Brasil, vejo amigos gays que se colocam em cada roubada
É um comentário complexo, né? Que em uma coisa só ele fala um monte de coisas, mas eu acho que resume bem algumas coisas que foram comentadas no nosso vídeo. Então, em primeiro, eu gostaria de dizer que, assim, ao contrário do que muitas pessoas entenderam, eu não estava dizendo para você não usar os aplicativos. E quando eu cheguei a comentar no meu vídeo, inclusive sobre saunas, por exemplo, né, que eu disse que era um lugar perigoso, e eu mantenho a minha opinião, eu acho um lugar perigoso sim, tá? Muitas pessoas me viram, a sauna não tem culpa, os bares não tem culpa, ninguém tem culpa, blá 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 blá. Eu acho, tenho a convicção de que um lugar que está te cobrando, seja ele virtual, o aplicativo ou físico, né, que está pegando o seu dinheiro para te promover um serviço, é responsável sim em promover aquele serviço com o maior nível de qualidade e, obviamente, segurança possível. Eu acredito que qualquer serviço tenha que ser feito pensando no bem-estar do cliente. E você é cliente desses lugares. Então esses lugares são sim, na minha humilde opinião, responsáveis. Não estou dizendo que eles não fazem nada para garantir a segurança de ninguém. Já existem várias práticas que são colocadas, né, ali em prática. Mas eu acredito que nós tenhamos que ter discussões sérias e importantes com os donos desses estabelecimentos virtuais e físicos para que eles tenham um olhar não só mercadológico, né, para o dinheiro que a comunidade gera, mas também promovendo ali segurança. Quando eu falei, né, por exemplo, dei um exemplo de uma sauna que eu conheci, eu presenciei coisas terríveis em um ano que eu fiquei lá. Muitas vezes o usuário vai, passa ali 1, 2 horas e vai embora. Um funcionário que fica lá 8, às vezes 12, já cheguei a virar 24 horas de plantão num espaço como esse, vê muito mais coisa acontecendo. E a grande insegurança que existe é principalmente no contato de um usuário com o outro, fora a utilização de algumas coisas que não são legais dentro desses estabelecimentos e que levam muitas pessoas a terem grandes prejuízos, algumas perdendo inclusive a própria vida. É óbvio que o usuário também é super responsável pela sua própria utilização dos espaços, dos aplicativos. Não tiro a responsabilidade do indivíduo, mas acredito que muita gente não para pensar no que deveria pensar nesses momentos e acaba se colocando em risco. Tendo isso em vista, acho que esses locais são muito responsáveis por orientar os seus usuários, né? Acho isso bem importante e vejo poucas ações sendo feitas nesse sentido. Mas além disso, nós temos aqui o relato de uma pessoa que já viu outras sofrendo golpes, né? Eu já vi aqui gente falando de golpe que quase sofreu embalada, gente que quase sofreu golpe no aplicativo, mas conseguiu ter um estalo e não foi, gente que efetivamente sofreu golpe e sofreu agressão física, sofreu infelizmente um roubo, né? Sendo que podia ter sofrido algo muito pior, mas por sorte não aconteceu. E eu acho importante de a gente deixar claro aqui que esses aplicativos, eles podem ser utilizados, esses lugares devem ser frequentados, mas a gente tem que estar tão atento. Eu vi bastante gente também comentando no meu vídeo coisas como ironia, né? Meio que as pessoas são burras, é por isso que elas se metem numa fria. Que afinal, a minha mãe sempre faz um filho mais inteligente que a sua. E não é bem assim. Muitas vezes, tomando cuidado, a coisa acontece com a gente. A gente sempre espertíssimo e inteligente, acontece. Imagina aquela pessoa que não toma cuidado, não é nem porque ela é bem entre aspas, né? Ela é burra, mas é uma pessoa sem informação. É uma pessoa que dentro da sua vida pensou em muitas coisas. Naquilo não pensou. Naquela segurança para aquele local não pensou. Foi se divertir, né? Foi falar no aplicativo, foi sair, foi encontrar alguém, foi ver alguém. Foi num momento em que você não estava necessariamente conseguindo racionalizar tudo da melhor maneira possível e se pôs em risco, se colocou numa situação ruim. Então acho que a gente precisa sim tomar cuidado, discutir, espalhar informação entre os nossos, compartilhar aquele vídeo, de repente se tiver outras coisas que vocês julguem que sejam importantes também de serem discutidas. Nesse comentário que eu acabei de ler, a gente tem também um usuário falando sobre a toxicidade desse ambiente. Muitas pessoas inclusive vieram comentar no meu vídeo sobre como elas não gostam de usar o aplicativo porque os corpos delas, por exemplo, são rejeitados nesse lugar. E eu sei exatamente do que essas pessoas estão falando, porque se fosse o meu também seria. A nossa comunidade precisa refletir sobre como nós temos nos tratado, sabe? O aplicativo, ele acaba se tornando não seguro, não somente por causa de, sei lá, um assalto, né, um roubo, né, algo nesse sentido,
mas também porque ele pode te causar traumas, de certa forma. Principalmente se você não é uma pessoa padrão. E eu comentando isso aqui agora, né, muita gente vai falar assim, mas eu sou padrão, você não é. Vocês não são, nós somos, deixa que os padrões usam e vocês vão para outro lugar. E essa segregação é exatamente o grande problema de tudo. Devia ser diferente, não devia ser assim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a estar com ninguém, ficar com ninguém, etc. Mas a comunicação, como é feita nesse espaço, é agressiva, é rude. Trata as pessoas literalmente como objetos sexuais, né? Como produtos. É uma prateleira, eu olho, eu quero, eu pego, consumo e jogo fora. E sem fazer o mínimo de esforço para ser gentil e agradável com o produto que eu tô querendo consumir. É uma loucura, galera. É uma loucura. Que isso? Que mundo é esse? Teve até gente que veio comentar aqui, né, sobre o fato de, não usa mais o aplicativo, galera. Encontro bom mesmo é encontro de alguém que já conhece, ali no ao vivo, pessoalmente. Mas não é tão fácil assim. Muitas pessoas não têm a possibilidade de se encontrar com outras, né? Quando a gente vai falar no caso de homossexuais, por exemplo, né? Um homem encontrar com outro no ao vivo. Dependendo da cidade que você mora, tentar fazer esse tipo de encontro ali no ao vivo, em locais públicos, pode ser mais perigoso do que o aplicativo, porque de repente você pode sofrer alguma agressão ali naquele espaço. Muitas vezes você não é assumido publicamente. Tem pessoas que se dizem inclusive heterossexuais e não são, e buscam no aplicativo viver a vida que elas não podem, né? E eu nem tô julgando essas pessoas, porque cada um sabe onde o próprio calo aperta. Essa é uma questão que deve ser resolvida, mas na individualidade, não no coletivo, como a gente está comentando aqui. Cada pessoa deve resolver a sua própria questão, a sua situação. Mas isso existe. E para muita gente, a única possibilidade de ter algum encontro é o aplicativo, que é mais sigiloso. Inclusive é por isso que a gente tem ali uma cacetabalhada de gente que não tem pescoço, né? Porque a galera tá se escondendo, ou porque é casado, ou porque namora com outro cara, não quer que conheça, porque também tem os traidores ali, e uma pessoa que usa o aplicativo para isso, ela já não é confiável, e se ela já não é confiável nem com quem ela ama, imagina com você que ela nem conhece o que ela pode fazer. Então assim, cuidado, galera. Todo mundo ali é só um tronco, né? Parece o Museu do Louvre, porque é uma grande exposição de bustos sem cabeça, braço cortado, tudo para fora, mas é necessário, né? Tem muita gente que só encontra aí uma forma de se comunicar. Fora as pessoas que nem conseguem dar em cima de alguém ao vivo, porque tem problemas outros que fazem com que você não consiga ter essa confiança, né? Além do fato de que no ao vivo ali você pode estar achando que é uma coisa e não é. Eu, pelo menos, né? Quantas vezes eu mais jovem, tava assim, ele tá olhando pra mim, ele quer me beijar ou ele quer me bater? Aí eu, porra na cara dela, e aí, barraco! Vou trazer mais um comentário aqui. Esse eu não vou ficar falando sobre, deixo pra vocês refletirem, mas achei legal trazer o que a pessoa escreveu. Já vi todos os tipos de golpes sendo aplicados em gays. Conheço gente que sofre de Boa Noite Cinderela em bar. Golpe do suposto menor pra quem curte um novinho, e não devia, né? Sempre maior de 18. O mais comum nos apps é sequestro relâmpago. Muita gente falou sobre isso nos comentários. Conheço uma pessoa que caiu nos 2 golpes. Tem sauna segura sim, eu só nunca recomendo as que são no centro. Pode ser que existam mesmo, gente. Não conheço todas, falei apenas de um relato muito individual. Logo embaixo tem um outro comentário dizendo: app de relacionamento é barril, e sauna tem que tomar muito cuidado mesmo. E tem, gente, tomem cuidado, tá? Tem até gente perguntando aqui, nossa, queria ir numa sauna, por que eu tenho que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado porque você tem que estar atento, assim como num bar, como em qualquer outro lugar, pra você não estar, muito alcoolizado, ou caso você tenha usado outro tipo de coisa para te deixar feliz, você fique sem condição de saber exatamente o que está acontecendo com você, onde você está, se você está cuidando da sua segurança sexual, se você está cuidando da segurança do seu corpo, se você está cuidando da segurança do seu armário com todas as suas coisas dentro, a sua segurança financeira, se você não está gastando ou se não tem alguém gastando no seu nome, você não sabe, se não tem alguém ali colocando alguma droga na sua bebida e fazendo alguma coisa que você de repente não gostaria. É um espaço que, se você não está são, você corre muitos riscos. Então cuidado, gente. Vai, mas cuidado. Se diverte, mas cuidado. Perigo! Ouviram bem? Perigo! Mais um comentário que eu achei interessante aqui, a pessoa disse, né? E essa parte que tem que ter redes sociais atualizadas. Eu já deixei de postar há um bom tempo.
e a minha saúde mental agradeceu. Eu espero encontrar alguém que entenda isso. Gente, eu comentei no vídeo, né, que é importante que você tenha acesso às redes sociais da pessoa e que elas sejam atualizadas. No mundo de hoje, em que 90% das pessoas vive, né, uma vida também online, é um bom lugar para a gente conseguir informação sobre alguém. Então, é uma dica de segurança importante, mas é compreensível que existam pessoas que só tenham escolhido não fazer parte, né, dessas redes sociais. Eu conheço pessoas também, são pessoas, até onde eu sei, né, comuns e que, né, a gente não bota a mão no fogo por ninguém, mas que não fariam besteira nenhuma com ninguém, só iam se divertir se fosse o caso, mas que não tem as redes sociais. Eu acho que no caso, né, para você que tem essa situação, não precisa ter uma rede social só por causa disso, mas a pessoa vai percebendo pelo seu interesse, pela conversa com você, que você não usa redes sociais porque você não usa. E ela vai conversando com você também, de repente, por um tempo maior, para se sentir mais segura. É mais difícil para encontros muito rápidos. Tem gente que tem coragem, não devia, mas tem. É aí que você se bota em risco. Mas, né, um golpista, uma pessoa que está tentando te prejudicar, ela não tem tempo a perder. Ela tem que prejudicar alguém. Ela tem que dar o golpe dela, ela tem que fazer o assalto dela, ela tem que fazer o job dela. Então, se ela perceber que você tá ali com muitos cuidados, ela te abandona, tá? Ela deixa pra depois, ela não vai passar ali horas conversando com você, tentando te conhecer, pedindo fotos. Ah, eu não tenho rede social. Pô, mas eu sei fazer uma videochamada. Faça uma videochamada com a pessoa, deixa ela te conhecer, deixa ela te ver um pouquinho da sua vida, onde você mora, de repente, alguma coisa nesse sentido. Isso pode ajudar, mas é uma red flag sim, tá? Sinto muito. Todo cuidado é pouco. Não é definitivo pra nada, mas é um alerta. Aí agora, eu quero trazer aí os comentários mais complicados, né? Porque a grande maioria dos comentários no vídeo foram super positivos, no sentido de que eram pessoas trocando experiências, né? Falando suas opiniões sobre as dicas, dando novas dicas, comentando o que achavam da utilização ou não de aplicativos, mas algumas pessoas foram no mínimo covarde, né? Por exemplo, tem um comentário aqui de um usuário que ele diz assim: não aguenta ver um grosso. Quem procura, acha. Inclusive esse mesmo usuário, que eu não vou dar palco para ele dizer quem é, ele fez outros comentários, né, extremamente homofóbicos aqui na minha publicação, e ele não foi o único. Tivemos outros que vieram também falando mais ou menos a mesma coisa. Alguns eu excluí, mas depois de um tempo eu resolvi deixar, não só pra gente poder comentar aqui, mas para as pessoas também poderem ver. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a covardia dessa pessoa de fazer piada sobre um assunto tão sério. A gente estava falando sobre pessoas que estavam sendo não só roubadas, lesadas financeiramente e fisicamente, mas vidas que estavam sendo perdidas, né? E tinha gente falando, isso aí, bem feito, mereceu, quem procura acha, como esse comentário disse. Como se pessoas heterossexuais, o que essa pessoa aparenta ser, também não fossem atrás de se encontrar umas com as outras, também não usassem aplicativos como usam, como se essas pessoas, inclusive também tomam golpes, tá? É que eu tô falando da comunidade LGBT porque é a comunidade que me interessa, é da qual eu faço parte. Tô cuidando dos meus, eles que vão cuidar deles, porque eles também procuram e também acham, apesar de eu achar essa frase terrível dentro desse contexto, também existem. Quantos golpes as pessoas não sofrem no Tinder, por exemplo? Ficou famosa a história aí do golpista do Tinder, mas é covarde essas pessoas virem falar que porque você está procurando, né, se envolver, se relacionar, muitas vezes sexualmente com alguém, você acha alguma coisa ruim. Vários comentários aqui, inclusive, estavam dizendo que o problema é que gays são promíscuos. Se eles não quisessem transar, isso não acontecia. Gente, pelo amor de Deus, 2024, as pessoas fazem sexo. Não importa qual é a sua sexualidade nem a sua orientação de gênero. Você vai querer encontrar alguém que queira fazer sexo com você. Por quê? Porque as pessoas fazem. E porque é comum. E porque é normal. E porque não há vergonha. Porque não há demérito. Porque não há problema nenhum em sentir desejo. É desejo. É desejo. Todo mundo sente. Tem muita gente que sente e reprime o próprio desejo? Tem. Problema dessa pessoa. Tem gente que sente e vive o desejo. Sorte dessa pessoa. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. A única questão é que essa pessoa, por estar vivendo mais a sua sexualidade, vai acabar encontrando com um número maior de pessoas, talvez, e isso coloca você com uma probabilidade maior de repente encontrar alguém que não é legal. Mas se você cuida da sua segurança, você vai saber sair dessas situações super tranquilamente. E aí, assim, é muito triste a gente ver que é colocado um peso, uma culpa sobre uma promiscuidade, uma visão provavelmente
até religiosa em cima das pessoas, sendo que elas só estão tentando viver a sua felicidade, a sua plenitude, a sua sexualidade. Elas têm esse direito, devem poder fazer, né? Então ninguém achou nada porque procurou. Porque quem procurou sexo não procurou alguém com uma arma pra apontar na sua cabeça, procurou só sexo. E tá tudo bem querer sexo. As pessoas fazem ele. Se você não faz, deveria. Talvez fosse menos amargo. Talvez tivesse menos problemas. Talvez você não seria uma pessoa que viria num vídeo. Você assistiu o meu vídeo inteirinho. A princípio, né, pelo que eu entendi dos seus comentários, você é uma pessoa heterossexual e bolsonarista ainda. Você veio assistir o vídeo inteirinho de um assunto que não deveria te interessar, porque se você é heterossexual, que tanto te interessa o que está acontecendo na vida dos homossexuais. E aí no final você ainda vem fazer um comentário desse. Chata paca. Mais um comentário que eu queria trazer aqui. Qualquer pessoa que se coloca em posição vulnerável se ferra. Até aí, concordo. É impressionante como dizer isso às pessoas, hoje em dia, vai se tornar em alguma coisa fobia. Parece que não tem paz para ensinar. Deus me livre. Esse comentário me pegou bastante por duas questões, né? Primeiro, a pessoa fala assim, aí dizer que se colocar vulnerável é um problema, vão me chamar de homofóbico. Não, gente. A gente fala que quando você sai com alguém no aplicativo, toma um golpe, ou é assaltado, roubado, né, tem questões com homofobia, porque tem. Nem todo assalto tem, mas muitos têm. A homofobia existe, assim como vários outros crimes, como o racismo, a porofobia, essas coisas existem. Quando você vai assaltar uma pessoa, e aí você não só leva o que você quer dela, mas você ainda agride essa pessoa, principalmente você tira a vida dessa pessoa, é porque você tem um pouco mais do que só a vontade de roubá-la, tá? E isso não é coisa da minha cabeça, tem tantos estudos que falam a respeito, que de repente o tempo que algumas pessoas perdem comentando besteira, podiam estar usando para estudar sobre e falar um pouco menos de asneira. É óbvio que as pessoas cometem homofobia, sim. Tem gente que, por não cuidar da própria segurança, facilitou com que isso acontecesse? Pode ser que tenha. Não significa que o homofóbico tá certo, ou que ele deveria existir. É a mesma coisa quando as pessoas falam assim, lógico que você foi roubado, você saiu na rua com seu celular. Poxa, eu devia ter o direito de sair na rua com meu celular. O errado permanece sendo ladrão. É que a gente fica falando sobre dicas e coisas para que a gente possa tentar se proteger de alguma forma. Mas é o bandido que permanece errado, não sou eu, porque quis exercer a minha liberdade de sair com algo que eu conquistei. No caso da homofobia, a mesma coisa. Eu só quis sair com alguém, eu quis me envolver romanticamente ou sexualmente com alguém. E o errado é quem cometeu algo contra mim, não eu. Eu deveria me cuidar, porque eu sei que o mundo em que vivemos não é ideal e é perigoso. É óbvio que sim. Mas no final do dia, a culpa ainda é de quem cometeu o crime, não de quem foi lesado. E aí a pessoa ainda comenta, né? Parece que as pessoas não têm paz para ensinar, Deus me livre. E outras pessoas comentaram isso também. E é aí que tá o ponto. Muita gente não tem mesmo. Muita gente não tem família. Muitas pessoas LGBT são expulsas da sua casa muito jovens, principalmente transexuais, né? Que também usam os aplicativos. Temos aí vários gays, lésbicas e pessoas da sigla que são mandadas para fora das suas casas, muito jovens, ou mesmo que não sejam tão jovens, mas sem estarem aptas para viverem sozinhas, né? São escorraçadas das suas cidades, das suas famílias, e vão viver uma vida como dá, aprendendo o que a rua ensina, ou o que a vida vai trazendo ali na sua frente. Tem muita gente que não tem mesmo um pai e uma mãe que te dê orientação. Fora que tem muito pai e mãe que pode não te mandar para fora de casa, mas que não aceita 100% ou não vive 100% bem com a sua condição enquanto uma pessoa LGBT e não fala dessas coisas com você. Eu aprendi na raça. Minha família me aceita, tá tudo bem. Felizmente, minha família me aceita. As outras bichas que morrem de inveja, minha família me aceita, querida. Mas ninguém nunca sentou comigo para falar sobre isso. E se eu não tivesse tido pessoas que me orientaram, eu talvez pudesse ter sido uma das pessoas que estava aí na estatística, já há muitos anos. Então, é menos simples do que parece. As pessoas gostam de simplificar tudo a um nível que, geralmente, quem simplifica demais, generaliza demais as coisas, é desprovido de crítica sobre os assuntos. Porque quando você pensa mais a fundo, tem várias coisas que vão impactar nas atitudes das pessoas, né? A própria toxicidade do meio, como eu comentei no vídeo anterior, que faz com que muita gente vá buscar amor. Se a gente fala assim, vai buscar amor no aplicativo? Vai. Tem gente que busca. Mas todo mundo sabe que não encontra. Não, você sabe que não encontra. Porque pra pessoa que nunca teve, qualquer chance é uma chance, vai que. E isso
é individual, é de cada um. Cada pessoa sabe aonde aquilo pega, né? Então nada é tão simples. É por isso que é importante sim a gente espalhar informação, é por isso que é importante sim a gente falar a respeito. Porque se a gente não fala entre nós, e olha que a internet, né, tá aí, mas tem gente que não pesquisa, porque as pessoas não pesquisam. Gente, nós vivemos num país em que a quantidade de analfabetos funcionais é gigantesca. E essas pessoas não são só heterossexuais, são LGBTs também. Né? Inclusive muitos LGBTs. A estatística, né, da quantidade de estudo para um LGBT é extremamente inferior, né, o número de oportunidades, né, a média de formação das pessoas LGBT é muito menor do que das pessoas heterossexuais, por exemplo. Se a gente for levar isso para os pobres, aí piorou. Então, assim, as pessoas não têm tanta instrução quanto talvez você tenha. Elas não refletem exatamente como deveriam sobre as coisas. E quanto mais você, que está aí se pagando de espertão, espertona, que sabe de tudo, puder compartilhar essa informação com quem está ao seu redor, no mínimo, talvez você evite bastante coisa. Evite, inclusive, de ficar fazendo comentários vazios como esse, né? Para a gravação. Mais alguns comentários aqui. Parem de se arriscar para realizar fantasias sujas. O que são fantasias sujas? Né? São fantasias que não são as suas fantasias? São fantasias de outras pessoas? Porque qualquer fantasia é só uma fantasia. Se tem você e alguém que topou fazer seja o que for com você, isso não é sujo. Né? Sujo é cometer crime. Sujo é botar uma culpa em alguém por viver a sua plenitude, a sua liberdade. Né? Isso é sujo. Nós gostamos de fantasia. Nós curte, nós ama. A gente curte. A gente curte fantasia. Fantasia tem que rolar tudo. Mais um comentário aqui. Mas espera aí. Pela lógica, o criminoso também era gay. Então, o preconceito e os homofóbicos vêm do próprio meio, né? Ah, tá na hora de deixar essas coisas mais claras, né, galera? LGTV. Que aí a pessoa ainda faz uma brincadeira com a sigla, né? Fora outro comentário aqui. As monas saem com fogo no cooks e querem culpar os apps. Não querem sair com conhecidos da nisso. Até demorou demais para acontecer. E aí, assim, da onde essa pessoa tirou da cabeça dela que o outro também era uma pessoa LGBT? A pessoa que vai dar golpe, ela não é necessariamente um LGBT. Ela é alguém que entrou no aplicativo para dar um golpe em um LGBT. Ninguém falou que era um outro LGBT. Mas vamos supor que seja um outro LGBT. Mais uma vez eu digo, a homofobia existe, inclusive dentro do nosso próprio meio, ela é fortíssima. E é por isso que ela precisa ser combatida. Mas o fato de existir um homossexual que dá um golpe em outro não tem nada a ver com a homossexualidade em si. Tem a ver com uma pessoa que é desonesta. Uma pessoa que é criminosa. Não é sobre a sexualidade dela. Não importa se você é hétero, se você é LGBT, o que você é. Se você é um sapo. Importa se você é uma pessoa honesta, correta, né, de caráter. Ou se você não é. Então é mais uma vez uma forma de colocar a homoafetividade como o problema. Né? E o problema não é esse. O problema é o mau caráter, o bandido, o assassino, né, o ladrão. Esse é o problema. Não a pessoa. Ó. Eu até achei que eu ia conseguir fazer graça nesse vídeo, mas eu não consigo, porque esse assunto me deixa muito, muito nervosa. E é isso, gente. É isso. Tem mais. Eu peguei poucos comentários porque eles resumiam um pouco o que muitas pessoas repetiram. Ainda assim, eu achei importante trazer mais um pouquinho dessa discussão, porque é fácil, quando a gente vai falar sobre a nossa própria segurança, né, sobre direitos para a comunidade LGBT, sobre questões, né, da nossa vivência, nós cruzarmos aí com várias ações, atitudes e pessoas homofóbicas que vão sempre tentar nos colocar nesse lugar de culpa que não nos cabe. Nos cabe tentar viver a nossa plenitude, desde que ela não atrapalhe a vida do outro. O resto, somos vítimas de criminosos. E ponto. Quem quiser ver um pouquinho mais, pode ir lá no vídeo, olhar o que a galera tá comentando, quais são as discussões que foram feitas. E eu convido você para manter essa discussão, compartilhar aquele vídeo, compartilhar esse aqui, comentar aqui embaixo quais são as suas impressões sobre o que a gente discutiu aqui dos comentários que foram feitos no vídeo, tá bom? Tá bom. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final de mais um conteúdinho da Dona Lúdica. Se você gosta do meu canal, se você quer apoiar, né, a construção que está sendo feita aqui, você pode enviar um Pix de qualquer valor para a chave abaixo, um Pix para lud@gmail.com. E assim você me ajuda a produzir cada vez mais e cada vez melhor. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e de me seguir nas outras redes sociais. Em todas elas eu sou @showdalúdica.
E vou ficando por aqui, porque ainda tem muita discussão pela frente e muito conteúdo novo, e fresquinho e diferente pra gente acompanhar aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês, porque Lúdica está desconectando completamente. Ai, menina! Um beijo, fiquem seguros. Beijo, Brasil. Beijo.